Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à temporada 2020 do Desafio Redação Nota 1000. Eu sou o professor Renan Torres. Se você estiver acompanhando esse vídeo e participou da temporada 2020, você me conhece porque eu faço as orientações temáticas e fichamentos dos temas semanais. Agora, se você é novo aqui, eu sou o professor Renan Torres, assim como eu afirmei agora há pouco, sou o professor aqui do canal Redatores e a gente vai estar caminhando nessa jornada 2020 para conversar sobre os diversos temas de redação que forem lançados no desafio Redação Nota 1000. Como é que funciona esse desafio? Toda semana, o Estado da Paraíba, através desse projeto Desafio Redação Nota 1000, ele lança temas de redação voltado para os alunos da rede estadual de ensino. Eu não faço parte desse projeto, se deixar bem claro, né? Eu sou uma empresa, eu sou um projeto à parte, eu sou um professor de redação do Ceará, eu tenho um projeto chamado Redatores e eu faço as orientações temáticas para os alunos aqui no meu canal. Então hoje nós vamos conversar sobre a primeira proposta de redação desse projeto. Antes de mais nada, queria pedir para você deixar o seu like, você compartilhar com seus amigos, principalmente os amigos da escola. Pega o link do grupo, envia lá no grupinho do WhatsApp, orientação temática do tema, o professor Renan Torres. Ative as notificações, porque aí semanalmente a gente vai estar produzindo vídeo. E também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu Instagram, que é o Redatores, onde vocês podem encontrar semanalmente diversas dicas de redação, tema de redação, repertório, e o canal no Telegram, para que semanalmente, quando eu fizer todas as propostas, todos os vídeos, vocês poder acompanhar de forma direta e imediata a nossa produção. Dada essa apresentação, sem mais delongas, vamos começar a nossa orientação temática. O primeiro tema de redação do projeto Redação Nota 1000, ele traz ali um tema dentro do eixo trânsito. A temática é o seguinte: caminhos para estimular o respeito e a responsabilidade dos brasileiros no trânsito. Pessoal, eu vou dar algumas dicas iniciais para vocês. Se você está chegando agora no ensino médio, se você está chegando agora no terceiro ano, se você está no cursinho, de como que é um procedimento de um fichamento temático e como que deve acontecer. Professor, vou começar a prática de redação. Como que eu devo montar o meu fichamento, o que é um fichamento e como deve proceder a leitura. O fichamento temático é você montar o seu projeto de texto, seu esqueleto, seu planejamento. Mas para que isso aconteça, é importante duas coisas. Primeiro, que você saiba, né, o que é que o tema pede. E segundo, que você leia os textos motivadores. Há um erro muito comum entre diversos alunos que é a não leitura do texto motivador. Infelizmente, muitos alunos ignoram os textos motivadores. Você não pode fazer isso. Muitas das vezes, os argumentos que você vai discutir são argumentos que são tirados, inclusive, do texto motivador. E aí eu já queria deixar uma coisa bem clara para vocês. Pessoal, usar os textos motivadores é diferente de copiar. O que seria copiar um texto motivador? Eu tenho ali todo aquele parágrafo no texto 1, eu simplesmente dou um Ctrl+C, Ctrl+V naquele parágrafo e eu coloco na minha redação. E isso configura uma cópia. Agora, o que é usar o texto motivador? Você lê o texto e esse texto ele despertou uma ideia. Esse texto ele diz que existem consequências desse problema. Opa, eu vou desenvolver a argumentação dessas consequências. Esse texto ele ressalta que existem empecilhos que dificultam alguma coisa. Eu posso desenvolver a argumentação sobre esses empecilhos. Qual é a ideia? Você não vai copiar, você vai ler e usar. Primeira filosofia do nosso primeiro vídeo de 2021. Primeira filosofia do nosso primeiro vídeo de 2021. Quem não lê, não começa a redação. Se você simplesmente só pega o tema e acha que ele é o suficiente para produzir, já começou errado. No dia que você chegar na prova do Enem, você vai ler os textos, então comece a ter essa cultura. Eu vou até ensinar vocês como é que a gente pode riscar. Fez a leitura, nós vamos desenvolver o nosso fichamento. O que é o fichamento? Eu vou montar o meu projeto de texto, meu projeto textual,
E com esse projeto textual em mãos é que eu vou fazer o rascunho da minha redação. Você não vai para o seu rascunho sem antes desenvolver o seu projeto de texto, sem antes criar o seu fichamento temático, tudo bem? Com muita calma, eu vou fazer o passo a passo com vocês de como isso deve funcionar. Então vamos aqui, né, no passo a passo, leitura, fichamento, projeto, para que você possa alcançar a sua nota desejada no desafio Redação Nota 1000 e também no Enem. Vamos lá, eu estou aqui com o PDF oficial, tá? Estou com o PDF oficial para que a gente possa desenvolver a leitura. O texto 1 ressalta o seguinte, ó. Antes dos textos, eu quero ver a proposta. A proposta tem lá: respeito e responsabilidade, 2 pontos, pratique no trânsito. Caminhos para estimular o respeito e a responsabilidade dos brasileiros no trânsito. Pessoal, eu vou deixar uma coisa aqui bem clara para vocês, que é o seguinte: os temas de redação, eles têm uma constituição. O que é que eu quero dizer com a constituição dos temas? É o seguinte: os temas, eles sempre têm palavra-chave e eles têm algumas delimitações. Por exemplo, aqui, o nosso tema de redação é sobre trânsito brasileiro. Eu posso muito bem dizer que aqui é o meu assunto. Se você imprimiu, né? Se você está com um caderno de anotação, anote aí. Trânsito brasileiro é o nosso assunto, é a nossa palavra-chave. Ou seja, se você não quer fugir, tem que falar sobre trânsito no Brasil. Tem que falar sobre trânsito brasileiro. Até aí tudo bem, sem nenhum problema. Então vou bem aqui salvar, ó. Tudo bem? Vou salvar bem aqui. Publicado. Pessoal, agora eu quero que vocês entendam o seguinte: o que é pra gente discutir aqui sobre trânsito brasileiro, certo? Sobre caminhos para estimular o respeito e a responsabilidade. Eu vou dar uma dica muito importante. Existe uma coisa que eu chamo, alguns outros professores atribuem outro nome. Eu chamo de delimitação temática. O que é delimitação temática? Delimitação temática. Eu posso ter delimitações temáticas como, vou dar aqui alguns exemplos para vocês: causas, efeitos. Efeitos é uma delimitação temática. Caminhos, persistência. Vamos lembrar do Enem 2020. Estigma. Delimitações temáticas são os direcionamentos. É o que o tema de redação quer que você discuta. Então, se o tema pede causas, a sua delimitação é causa. A sua discussão tem que ser pautada em causas. Se a sua delimitação é efeitos, né, ou impactos ou consequências, o seu debate ele tem que estar ligado à questão das consequências. Se a sua delimitação é caminhos, então tem que discutir sobre caminhos. Dependendo da delimitação temática, eu vou direcionar a minha discussão para uma redação diferente. Muitos alunos têm dúvida em relação a esse termo caminhos. Muitos alunos têm dúvida em relação a esse termo caminhos. Deixa eu facilitar para vocês. Caminhos já caiu na redação oficial do Enem. Caminhos já caiu na redação oficial do Enem. Certo? Era caminhos para combater o racismo e caminhos para combater a intolerância religiosa. Só não recordo agora qual foi o ano. Professor, quando tem caminhos, eu tenho que colocar 2 propostas de intervenção no meu desenvolvimento? A resposta é não. A resposta é não. Porém, tome muito cuidado. Obrigatoriamente, você tem que apresentar 2 propostas, tá? Obrigatoriamente, você tem que apresentar 2 propostas. Existem 2 possíveis projetos de texto. Ou você vai colocar os seus 2 argumentos pautados nessas propostas, que eu não recomendo, tá? Porque você pode se perder na argumentação, ou você pode trabalhar com o seguinte projeto de texto. Vai ter aqui para carregar e não carregou. Ou você pode trabalhar no seguinte projeto de texto. A argumentação problematiza, apresenta o que tem de problema ali. Passando a moto aqui, beleza? Esse vídeo não vai ter edição de corte, então você acostume com os barulhos. No desenvolvimento você vai problematizar,
apresenta os problemas, consequências, etc. E na sua proposta de intervenção, você vai desenvolver os dois caminhos. Na sua proposta de intervenção, você vai desenvolver os dois caminhos. A ideia vai ser essa. Argumentação, desenvolva os problemas. Proposta de intervenção, desenvolver duas propostas, dois caminhos. Até porque eu não estou colocando caminho, eu estou colocando caminhos. Então vai ter que desenvolver duas propostas. Como é que eu faço isso? Eu vou ensinar para vocês, mas vamos com calma, dar uma lida nos textos motivadores para ver o que é que eu posso aproveitar. O texto 1 ressalta o seguinte, ó. No trânsito, o motorista não possui somente direitos, mas também deveres. E esses deveres não devem somente ser manifestos em ações individuais, mas também em ações coletivas. Olha que interessante. O exemplo básico de gentileza e cidadania em trânsito é para antes da faixa de pedestre, sempre que possível, e permitir a travessia segura ao pedestre. Se eu estou falando sobre questão de deveres e responsabilidades, eu já consigo pensar na seguinte ideia. Esses deveres e responsabilidades, eles dizem respeito ao coletivo no trânsito. Eu não vou respeitar o trânsito apenas para preservar a minha segurança, né, a minha vida. Eu vou respeitar o trânsito para preservar a vida de todos que o utilizam, sejam eles motoristas ou pedestres. Ou seja, o trânsito é uma questão coletiva, ele não é uma questão individual. Então, o texto 1, eu posso até fazer uma observação. Você coloca o seguinte, ó. A questão do respeito e das responsabilidades é uma questão social, né? Pois envolve motoristas e pedestres. Olha que interessante, isso aqui já pode virar um argumento. A questão do respeito das responsabilidades é uma questão social, pois envolve motoristas e pedestres. Isso aqui já pode se tornar um argumento para a sua redação. Então deixa anotado aí, faz essa anotação para você transformar em argumento. Fazer um trânsito melhor e mais seguro é responsabilidade de todos. Olha que interessante, não é só do Estado, também é da sociedade. Por isso é imprescindível que cada motorista, motociclista, ciclista e pedestre faça a sua parte. Não é questão somente de educação, mas também de humanidade e respeito ao próximo. Esse texto 1, ele já praticamente sintetiza o tema de redação. A minha discussão aqui, galera, não é uma discussão que você vai criticar a falta de investimento em estrada, a falta de investimento em buraco na estrada. Não, o foco aqui não é estar criticando o Estado, dizendo que o Estado ele não está investindo na segurança do trânsito. O foco é mais analisar o comportamento social. O que o texto 2 nos diz? Ó? Tornar o trânsito seguro depende de um conjunto de fatores, mas principalmente da conscientização de todos. E eu já vou dar uma ideia para vocês. Pessoal, se aqui tem conscientização, eu já posso pensar, inclusive, numa proposta de intervenção. Eu penso assim, ó. Qual caminho pode ser usado como proposta para alcançar essa conscientização social? Você vai levantar esse questionamento. Porque quando você levantar esse questionamento, você já tem uma ideia de um caminho que pode ser articulado. Então coloque esse questionamento na sua redação. E o bom exemplo deve começar de casa. Olha que legal. Imagine uma proposta onde você coloca que cabe aos pais conversas semanais com os filhos a respeito de uma responsabilidade e comportamento adequado no trânsito. É responsabilidade de todos. Quando eu falo de todos, eu estou englobando não apenas os motoristas, né? Eu estou englobando também a família e a sociedade como um todo. Esse texto 2, ele traz para vocês aqui, ó,
diversas ideias para sua proposta. Dirigir defensivamente, portanto, é um dos caminhos que temos para mudar essa realidade, a fim de diminuir os desastres ou pelo menos minimizar as consequências. Eu já penso assim, ó. Minimizar as consequências. Eu posso muito bem articular um argumento ressaltando as consequências da falta de responsabilidade no trânsito. Certo? Então, um dos seus argumentos pode ser isso aqui, ó. Ressaltar as consequências sobre a falta de responsabilidade no trânsito. Sempre use os textos motivadores a seu favor. Sempre use os textos motivadores a seu favor. Eles articulam muito bem tudo aquilo que tem que ser discutido. O poder de decisão está em nossas mãos. É preciso avaliar o risco, analisar as possibilidades e agir com respeito e cidadania, pensando na própria segurança, mas também na do outro. O texto 3, ele coloca mortes por acidente no trânsito. 20 anos do CTB, que é a Constituição de Trânsito Brasileira. E aí o que a gente percebe? Ó, as mortes no trânsito, elas diminuíram no que diz respeito... Na verdade, elas têm aumentado, né? Elas diminuíram no que diz respeito a vários fatores, acidente com pedestre, mas elas aumentaram principalmente com acidentes com motocicletas e automóveis particulares, né? Que são geralmente os carros. E elas mantiveram o mesmo nível no que diz respeito a ciclistas e a ônibus, né? Ou seja, aparentemente os transportes particulares, eles nos trazem ali as principais causas de acidente. Olha como é que eu leio o texto motivador. Cadê meu... Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Eu vou colocar a observação. Os acidentes e mortes aumentaram com transportes particulares, carros e motocicletas. Os acidentes e mortes aumentaram com transportes particulares, eles diminuíram com bicicletas e pedestres, né? E mantiveram o mesmo nível, ainda bem que bastante baixo, com transportes coletivos e transportes de carga. Ou seja, a gente percebe que aqui existe talvez uma questão de imprudência individual, porque se os acidentes eles aumentaram com transportes individuais, há uma imprudência, né? Há, não sei se um desconhecimento ou negligência das normas de trânsito voltada para os indivíduos que andam em transportes particulares. Então, o texto 3, ele me traz essa ideia, ó. Você pode pausar e anotar. O texto 4, mais contextualizado. A pandemia do Covid-19 modificou a forma como os brasileiros vivem, se relacionam, trabalham e até mesmo se comportam no trânsito. Os veículos passaram a ser cada vez mais utilizados, já que se tornaram um meio de segurança epidemiológico, em detrimento do transporte coletivo. Isso teve consequências no comportamento do motorista brasileiro, com a exacerbação do perfil agressivo e individualista. Olha que interessante. Ó, a pandemia aumentou a circulação de transportes particulares e individuais, tendo por consequência o aumento, né, de acidentes e comportamentos agressivos no trânsito. O que é que eu estou fazendo? Estou transformando um texto motivador em argumento. Pessoal, pronto. Eu risquei todo o meu texto e transformei informações do texto motivador em argumento. Acabei de fazer a leitura e entender do que se trata essa proposta. O que eu vou fazer agora, professor? Eu vou fazer o fichamento do meu tema. Professor, como é esse fichamento? Vamos lá, muita atenção. Vou pegar aqui o meu quadro negro para vocês, tá? Vou pegar aqui o meu quadro negro e vou abordar para vocês como que deve ser um fichamento. Todas as vezes
todas as vezes que se fala em fichamento, você vai pensar o seguinte: o fichamento é a articulação da sua discussão pensando na seguinte ideia. Eu tenho tema de redação. A partir desse tema, eu preciso o quê? Eu preciso pensar em uma tese. A partir desse tema, eu preciso pensar em uma tese. Essa tese, ela vai ser desenvolvida com dois argumentos. Eu vou ter o argumento 1. E eu vou ter eu vou deixar aqui um espaço e vou colocar argumento 2, tá? Argumento 2. Por que eu deixei o espaço? Porque é o seguinte, todo argumento, ele precisa de uma estratégia argumentativa. E para essa estratégia argumentativa, você vai colocar um repertório. Pensa no argumento, pensa no repertório. Vou ter o repertório do argumento 1 e vou ter o repertório do argumento 2. Repertório do argumento 1 e repertório do argumento 2. Quando eu montar isso aqui, eu estou montando o planejamento da minha redação. Quando eu montar isso aqui, eu estou montando o planejamento da minha redação. Vamos lá, qual o nosso tema? O tema é o seguinte, é caminhos. O meu tema é caminhos para estimular. Caminhos para estimular o respeito e a responsabilidade. Essas palavras aqui, elas têm que aparecer no seu texto, tá? Respeito e responsabilidade. Vai ficar só até aqui, beleza? Porque não vai dar para colocar tudo aqui. Então, caminhos para estimular o respeito e a responsabilidade. Qual tese eu posso usar? Eu vou dar uma dica. Monte sua tese só depois dos argumentos. Então, pense primeiro nos argumentos e só depois é que você vai montar a sua tese. Vamos lá. Olha que argumento 1 que eu separei para vocês. A falta de respeito, no trânsito. Eu vou articular o seguinte argumento. A falta de respeito no trânsito é um comportamento que se naturalizou. O que é que eu quero dizer com que se naturalizou? Ele se tornou comum na cultura do brasileiro. Eu vou já pensar no repertório e dar uma dica para vocês, tá? Isso ligado à questão do respeito. No que diz respeito à responsabilidade, eu vou pensar o seguinte. Sem responsabilidades, o que é que eu vou colocar? Há um agravamento das consequências. Há um agravamento das consequências. E aí eu vou falar sobre o quê? Das consequências. Eu vou falar sobre o quê, professor? Eu vou falar sobre os acidentes e as mortes. Há um agravamento das consequências. E olha que legal. Galera, eu estou articulando os meus dois argumentos. Eu estou articulando tanto a questão do respeito, como eu estou articulando a questão da responsabilidade dentro do meu texto. Eu vou estar articulando tanto a questão do respeito, como eu vou estar articulando a responsabilidade. O que é que você vai pensar agora? Você vai pensar no repertório. Para esse repertório 1, eu vou dar uma dica para vocês de uma teoria que vocês vão pesquisar chamada banalidade do mal. Certo? Banalidade do mal.
de uma filósofa chamada Hannah Arendt. O que é que a banalidade do mal nos diz? Ela vai dizer que existem comportamentos na sociedade que eles se banalizaram, comportamentos maléficos que se tornaram normais. E um desses comportamentos que você vai fazer a articulação é o desrespeito. Então a falta de respeito se tornou banal na sociedade e essa banalidade vai justamente contribuir com a problemática, certo? Então, excelente argumento. Argumento 2. Sem responsabilidades, há um agravamento das consequências. O que é que eu faria aqui? Eu citaria a questão da lei seca, que foi criada em 2008. Como é que eu vou articular a questão da lei seca, professor? A gente pode pensar o seguinte, ó. A lei seca foi uma política pública para diminuir as consequências da irresponsabilidade no trânsito. Até posso colocar o seguinte, ó, foi uma política pública, uma lei, né, que teve ali como efeito a diminuição dos acidentes, beleza? Só que assim, além da questão da bebida e além da lei seca, nós percebemos que ainda há diversos fatores de irresponsabilidade. E aí eu posso argumentar que apesar de medidas governamentais como a lei seca de 2008, a falta de responsabilidade no trânsito ainda anda gerando diversos agravamentos das consequências. Então dá para você articular muito bem esses repertórios com a sua discussão. E o que foi que eu fiz? Eu montei o meu projeto de texto. Montando o projeto aqui, onde eu vou ter argumentos e repertórios, eu já posso pensar na minha tese. Eu olho para meus argumentos e penso na tese. Ó. Argumenta, a falta de respeito no trânsito se naturalizou. Sem responsabilidades, há um agravamento das consequências. Olha que tese eu posso ressaltar. Os problemas no trânsito derivam de falhas sociais. Eu vou defender essa tese. E que falhas sociais são essas? A falta de respeito e a falta de responsabilidade. A falta de respeito e a falta de responsabilidade. Ficou massa? Você tinha esse comportamento de fazer esse fichamento? Coloca nos comentários para mim aqui desse vídeo. Professor, gostei. Achei massa esse fichamento que você articulou. Coloca aí nos comentários se você vai usar esse fichamento. E talvez uma dúvida que vocês tenham. Renan, posso usar? Pode, pessoal, não se preocupe não. Por mais que vários alunos usem, eu vou entender que vocês vão desenvolver isso aqui de maneira diferente. Se quiser trocar o repertório, pode trocar. Se quiser fazer alguma adaptação, pode fazer sem nenhum problema. Só que eu não terminei o meu fichamento. O que está faltando? Está faltando o fichamento da conclusão, pois o tema é caminhos. E se o tema é caminhos, eu preciso o quê? Desenvolver as minhas propostas. As minhas propostas, tá? Eu vou estar salvando aqui essa foto. Eu vou estar salvando essa foto. Beleza? Deixa eu ver onde é que eu vou salvar aqui. Vou estar salvando essa foto. E vou estar fazendo o fichamento das propostas. Quem quiser ter acesso a esses fichamentos, eu vou estar colocando no grupo do WhatsApp, tá? Desculpem, no grupo do Telegram. Se você usa o Telegram, nós temos um grupo e esse grupo vai servir para que eu possa estar enviando o material e os vídeos das nossas orientações temáticas. Então eu vou estar colocando material no nosso grupo do Telegram. Vamos lá para o fichamento dos caminhos, da proposta. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Caminhos. Aí eu vou pensar o que do lado? Propostas. Como é que eu faço o fichamento das propostas? Eu vou pensar da seguinte maneira. Vou colocar agente 1. Ó, agente 1. Vamos pensar inicialmente numa questão educacional. Vamos pensar na questão educacional. As famílias podem aumentar
o debate, sobre respeito e responsabilidade. Respeito e responsabilidade. Elas podem aumentar, né, o debate sobre respeito e responsabilidade no seu espaço. No seu espaço caseiro. Beleza? Orientando crianças e adolescentes para formar, né, futuros cidadãos conscientes. Você pode colocar isso aqui, ó. Cidadãos conscientes. É uma ideia que você pode articular ou adaptar para o seu texto, beleza? Agente 2. Galera, vocês lembram que a gente falou sobre a lei seca? O que pode ser pensado aqui na sua segunda proposta? Eu vou colocar o seguinte, ó. Pense aí comigo. Agente 2. O Estado. Vamos lá. Vou colocar aqui pra gente, ó. Os estados e municípios. Ó, os estados e municípios devem desenvolver políticas educativas sobre o trânsito. Aí você pode especificar semanalmente, como criando blitz, né? Conscientizadoras. Aí tu vai desenvolver a tua proposta. Mas o que é que eu tô fazendo? Eu tô colocando duas propostas para você. Tô colocando uma proposta no que diz respeito ao aspecto familiar e outra proposta no que diz respeito ao aspecto estatal. Galera, é correr pro abraço. Tu pega todo esse fichamento aqui que eu vou disponibilizar no nosso grupo lá do Telegram e você vai desenvolver a sua redação. Esse é o nosso tema de redação e é assim que você desenvolve a sua redação. Tudo bem? Coloca aí pra mim nos comentários, cara, o que foi que tu achou desse tema? O que foi que tu achou desse vídeo? Gostou do fichamento? Deu pra entender como é que tem que ser desenvolvido? Eu queria o teu feedback para que eu possa melhorar no nosso próximo vídeo. Então é o seguinte, esse foi o nosso primeiro vídeo do Desafio Redação Nota 1000. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Gosto muito desse projeto. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos, porque aí você me ajuda e eu ajudo vocês. Entre no nosso grupo do Telegram, procure a nossa página Redatores. Nós teremos publicações aí semanalmente sobre esses temas, tudo bem? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado mesmo. O vídeo foi feito de coração e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço a todos. Até mais, pessoal. Valeu!